a unção chega, a glória enche a casa, todo mundo fica cheio do Espírito, o fogo incendeia e acaba a festa. No que acaba a festa, o que acontece? Aqueles que não moravam em Jerusalém vão embora. O árabe vai para a Arábia, o que mora na Mesopotâmia vai para a Mesopotâmia, aquele de Ponto vai para Ponto, o de Frígia vai para a Frígia, o de Panfilha vai para Panfilha, e aí sobra quem? Sobra a congregação de Jesus, sobra o arraial do mestre, o quartel-general, aquilo que depois vai ser chamado de igreja primitiva, cheios do Espírito Santo, cheios da glória do Senhor. E daí, pastor, o que passou? Passou que o tempo chegou, o tempo veio, e o tempo carrega consigo alguns fatores cruéis na fé. Qual é o primeiro fator cruel da fé, pastor? É o descobrimento. Quando você descobre a fé, fica cheio a descobrir que coisa linda a fé. A fé eu gosto, eu amo, eu não era crente, eu só ouvia falar, agora eu sou. Descobri Jesus, descobri a crença, descobri a fé, sou fiel, sou crente, abençoado. Depois que você descobre, você se apaixona, porque não há ninguém que descubra o Evangelho e não se apaixone. Todo mundo é apaixonado pela fé. Nós descobrimos, aceitei Jesus, daqui a pouco estou apaixonado. É incrível o que Deus faz. A alegria do primeiro amor, quando você fala de algo de Jesus para alguém, quando o primeiro amor tocar na sua vida, você vai contar para alguém, você não pode ficar quieto, você está apaixonado por Deus. Mas o tempo passa e carrega com ele o que? O realismo. O que é o realismo? Já ouviu dizer que o Evangelho são rosas com espinhos? Evangelho não é sinônimo de tranquilidade, facilidade, carro 0 km, popstars, não. Evangelho é sinal de joelho no chão, consagração, jejum, resignação, santificação. Realismo. Você descobriu, apaixonou-se, mas viu que não era bem isso. Você viu a realidade do assunto, você viu que aquilo, meu irmão, era uma realidade. Você tinha que pegar de unhas e dentes, o Evangelho tem que ser tomado à força. E o tempo passa, você cai dentro da acomodação. E aí você se acomoda, sou crente, sou fiel, dou dízimo, pago oferta, sou abençoado, vou na igreja, não falto culto, sou amigo do meu pastor, sou obreiro, está acomodado, porque o tempo passou. E depois da acomodação vem a fase cruel. Qual é a fase? É a fase da obrigação. Eu vou na igreja hoje porque ademais eu não tenho ninguém que eu conheça que tenha uma festinha para me fazer, para mim. Ademais eu vou na igreja hoje porque não tem um churrasco para me participar. Eu estou obrigado a ir lá. Eu vou lá porque meu pai não estou. Eu vou lá porque minha mãe está dizendo que eu vá. Eu vou lá porque eu tenho que dirigir aquele culto, trazendo para essa nossa linguagem aqui hoje. Eu vou lá porque o pastor ademais me ajuda, me manda uma prebenda. Eu vou lá só por obrigação. Isso vem com o tempo. O tempo carrega, o tempo vicia, o tempo enche a gente dessas fases. O que não aconteceu com os irmãos de Jesus e com a igreja primitiva, meu irmão, aconteceu isso também. Aconteceu, pastor, se esfriou. Aquilo que na verdade era para ser um estouro, uma glória, um poder, uma unção, o que passou? Começou a esfriar. Esfria Pedro, esfria João, esfriam daqui, esfriam dali. Aí entra quem? Entra sendo os irmãos de Jesus, Judas. 50 anos depois do Pentecostes, da unção recebida, lá vem Judas e diz: eu sei uma saída, eu sei como nós podemos sair disso aí. Como você vai fazer, rapaz? E ele reúne quem, pastor? Ele reúne Tiago, ele reúne Pedro, ele reúne João, ele reúne com ele os apóstolos, as 4 cartas apostólicas. E nessa reunião ele diz: vamos escrever cartas aos que estão dispersos. Não foram só nós que vivemos o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Não foi só unção para mim, não foi só unção para você, Pedro, não foi só unção para você, João, não foi só unção para você, Tiago, foi unção para aqueles que estavam no Ponto, na Frígia, na Panfilha, na Arábia. Eles também receberam o que nós recebemos. Então vamos mandar carta aos dispersos, vamos mandar carta àqueles que estão longe, e vamos escrever o que na carta? E ele escreve o capítulo de número único e versículo de número 3: amados, procurei eu escrever-vos com toda diligência. O que é diligência? É atenção. Procurei escrever com toda atenção
atenção acerca da comum salvação. Tive por necessidade, essa palavra tive por necessidade aqui me chama a atenção demais. A fé está tão vazia, a fé está tão mocada, que nós não estamos conseguindo sair do fundo do poço. Nós estamos tomados aí por um assombro espiritual, estão matando as pessoas. Entrou em cena um tal Saulo aí de Tarso, ele está tentando matar as pessoas. O que a gente vai fazer? Eu estou tendo a necessidade de escrever para vocês que estão longe, para vocês que estão dispersos, para vocês que estão da Panfilha, do Ponto, da Arábia, da Mesopotâmia, acerca da comum salvação. Eu tive necessidade de escrever, e não somente escrever, mas exortar-vos, ou seja, admoestar-vos, colocar vocês no caminho. Eu exorto vocês a que batalhem pela fé. Glória ao nome do Senhor. O que ele está se referindo, pastor? Ele está se referindo àquilo que viveram uma vez só. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o Atos dos Apóstolos de número capítulo 2, que nós lemos, meus irmãos, que nós falamos aqui, melhor dizendo, ele foi uma vez só. Ele foi naquele tempo, aqueles irmãos foram cheios, foram lotados, desfaleceram na fé, sucumbiram, ficaram para trás, ficaram pregressos. E daí então vem Judas e diz: foi entregue uma vez, no entanto eu vou exortar vocês que batalhem por aquilo que receberam. Eu acredito, meu irmão, eu acredito que quando o irmão árabe chegou lá na terra dele, por alguns dias ele continuou a falar em línguas, por alguns dias ele continuou a receber o sangue, receber a graça, a ser cheio do Espírito, mas daqui a pouco ele se viu sozinho. Não tem ninguém aqui para orar comigo, não tem ninguém aqui para clamar comigo, eu estou sozinho, não tem ninguém, eu vou deixar, eu vou abandonar a fé. Aí chega a carta para ele. Quando ele lê a carta, eu acredito que a linha da carta toma a vida dele, e ele volta a falar em línguas estranhas. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Vai dizer que é contra o batismo do Espírito Santo? Não entenda mal, meu irmão. Aquela unção veio para aquele povo, mas nós também alcançamos a promessa por Jesus Cristo. Nós somos cheios do Espírito Santo. Então eu trago uma palavra ao teu coração nessa noite. Eu exorto-vos a batalhar pela fé que uma vez foi te dada. O que é batalhar por ela? Você não pode parar de falar em outras línguas. Você não pode parar de dizer glória. Você não pode parar de dizer aleluia. Você não pode parar de glorificar. Você não pode parar de servir. Você não pode parar de ser obreiro. Você não pode desistir. Você tem que ir adiante. Tem que lutar. A fé que foi tirada é você que vai batalhar por ela. Será que tem alguém aí no meio que está batalhando pela fé que recebeu um dia ou já abandonou? Será que tem alguém ainda que luta por aquilo que Deus te deu? Obreiro, servo do Senhor, amante da obra de Deus, por gentileza, batalhe, lute, não retroceda, não pare, lute por aquilo que Deus te deu, meu Deus. Recebeste um ministério por imposição de mãos santas. É tanto que tu tens a unção de Deus na tua vida. Eu concluo, eu falo aqui com essas palavras e concluindo essa parte, querido. A unção de Deus, quando eu recebi pelo Espírito Santo, através da mão dos santos pastores, que me consagraram ao santo ministério, que me levaram ao corpo diaconal da igreja, que me levaram ao santo presbitério da igreja. Aquela unção, ela não pode morrer jamais, ela não pode acabar jamais, meu irmão. Você tem que lembrar dela todo dia. Você tem que pregar ela para o povo. A unção de Deus precisa estar sobre nós. A gente não pode matar aquilo que ganhamos uma vez. Eu exorto-vos a batalhar pela fé que nós temos. Agora o interessante bíblico é isso aqui. A carta, quando ela chega, pastor, quando ela vai aos dispersos, o que a carta tem como título? Batalha pela fé, guarda a fé. Só que a carta tem um endereço. Como? Tem um endereço a carta. Qual é o endereço da carta? Verso número 1. Judas capítulo 1, verso 1. Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago, ou seja, o destino da carta é aos que? Chamados. O que é o chamado? Sou eu e é você que faz a obra de Deus.
Irmão, imagina, irmão, eu gosto muito dele. Imagina o irmão lá na Ásia, recebeu a carta. Quando lê a carta, ele diz assim: quando eu guardar a fé, vou tentar, vou lutar, vou perseguir, vou me valer para tentar guardar a fé que eu recebi um dia. Demais, não se fica bêbado do Espírito Santo todo dia. Amém ou não, irmãos? A Bíblia Sagrada nos diz que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles ficaram como embriagados. Como embriagados, pastor. É tanto que Pedro pega o microfone, se fosse hoje, e começa a dizer: não é vinho, não é moço sendo esta a terceira hora do dia, não. Fiquem tranquilos que isso é unção de Deus, e demonstração do Espírito Santo. Então, quando o árabe recebe a carta lá, ele diz assim: eu estou lembrando do dia que eu fiquei quase um bíbado. Eu estou lembrando do dia que eu falei em outras línguas. Eu estou lembrando do dia que eu não falei o judeu, aramaico, hebraico, grego. Eu falei na língua do céu. Eu estou lembrando, meu filho. Quando ele lê a carta, meu irmão, ele descobre: a carta tem um destino. Qual é o destino? Chamados. Ele diz: meu Deus, eu tenho que guardar mesmo, porque ademais eu sou chamado. Eu tenho que segurar essa fé, porque ela é destinada aos chamados. Não é qualquer um que recebe aquilo que você recebeu. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Somos chamados de Deus para fazer o que? Guardar a fé que Ele nos deu no dia. Você que entrou aqui nessa noite dizendo: eu vou parar, eu vou pôr uma vírgula, eu vou pedir para o pastor me substituir. Sossega o teu coração, tranquiliza a tua alma, descansa no Senhor,